nos acompanha diariamente, o nosso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A gente começa hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Arapuã. Daqui a pouco tem uma conversa com o advogado Dr. Diego Casé, que já está aqui conosco. Mas antes nós vamos a Brasília com Napoleão de Castro, que tem acompanhado essa semana de Brasília, mesmo sem as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, do Senado Federal, que estão em viagem ao Japão, nesse momento de estreitar ainda mais, principalmente, as relações diplomáticas e comerciais. Napoleão de Castro, boa tarde. Um abraço, Bruno. Muito boa tarde a você. Cumprimentar o nosso telespectador nesta terça-feira. A equipe Arapuã retornando de Brasília. O foco hoje aqui na capital federal não poderia ser outro, é o Supremo Tribunal Federal. Julgamento que começou por volta das 9h40, 9h45, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais 6 integrantes do seu governo, na denúncia da Procuradoria-Geral da República, em cima das investigações efetuadas pela Polícia Federal, de uma formação de um grupo com objetivos de golpe de Estado, segundo a denúncia da PGR. Esse julgamento de hoje vai tornar esses 7 integrantes desse grupo que a PGR indicou como réus ou não nesse processo. Aqui em nível de Congresso Nacional, sessão no plenário Ulisses Guimarães, no recebimento da Agenda Legislativa da Indústria para 2025. Presidente da CNI, presidente de todas as federações estaduais da indústria, entregando ao Congresso Nacional o que eles querem como prioridade em nível de votação neste ano 2025. A reportagem Arapuã conversou com o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, o Cassiano Pereira, ele que foi inclusive escolhido como líder em nível do Nordeste na categoria, e também falando dessa agenda, a entrega hoje aqui no Congresso Nacional. Ontem a nossa posse na Associação Nordeste Forte, uma posse que estava todos os participantes da região Nordeste e também os presidentes de federações de outros estados. Então foi muito importante, é uma pauta positiva para a indústria, uma pauta positiva para o Nordeste. Enfim, caminharmos juntos, de mão dadas, né, com a CNI, isso é importante para toda a Paraíba também. A outra pauta importante, casa cheia, estamos aqui vendo, todos os presidentes de federações estão presentes. A agenda legislativa é importante para a CNI, importante para o Congresso também. Cassiano Pereira, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. De Brasília, para o Rede Verdade na Arapuã, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão de Castro, pela tua participação com a gente agora de Brasília. Como o Napoleão bem falou, o Supremo Tribunal Federal, nesse instante, analisando o recebimento ou não da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que entre os denunciados, Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República, denunciado, entre tantos crimes, o principal da tentativa de golpe de Estado. Isso tem gerado também toda uma avaliação jurídica e política. Do ponto de vista jurídico, nós convidamos aqui para o nosso estúdio da TV Arapuã o doutor Diego Casé, advogado criminalista. Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, Bruno. É sempre uma satisfação colaborar aqui com o debate jurídico e elucidar temas palpitantes que estão com certeza na mesa de todo paraibano. Estar aos estúdios da Arapuã é sempre um prazer. Tem muita essa informação, principalmente na rede social, nas rodas de conversas, alguém falando, é hoje que Bolsonaro vai sair preso, é hoje que ele vai para a cadeia, é hoje que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Primeiro, que rito é esse do processo que o STF está analisando hoje e quais serão os próximos passos? Isso é importantíssimo para a premissa da nossa conversa aqui hoje. Não será hoje que nem Bolsonaro, nem nenhum dos 7 denunciados serão condenados, porque é discussão apenas sobre a admissibilidade da denúncia. A primeira turma do STF inicia hoje a sessão de julgamento, iniciou pela manhã, certamente se estenderá até o dia de amanhã, iniciou pela manhã e certamente se estenderá até amanhã, a admissibilidade da denúncia, ou seja, a Procuradoria-Geral da República, a partir de uma investigação conduzida pela Polícia Federal, concluiu que havia provas de materialidade de alguns crimes, dentre eles a tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito e o crime da tentativa de golpe de Estado, e ofereceu uma denúncia contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros 7,
que ofereceram as suas defesas, hoje têm a oportunidade da sustentação oral, foi conferido 15 minutos a cada um dos advogados, previstos em lei, a Lei 8.038, que é a lei que prevê o regimento dessas ações originárias dos tribunais superiores, para que pudesse ser discutido pelos 5 ministros se há elementos suficientes para iniciar ou não a ação penal. Então, hoje ninguém é condenado nem é preso, mas pode virar réu de uma ação penal. Antes de dar continuidade, analisando um pouco a questão do mérito e também dessas preliminares, nós vamos falar daqui a pouco, há uma discussão também, principalmente, é uma discussão muito forte por parte da defesa do ex-presidente Bolsonaro, é quanto à questão de competência. Quem é que deve julgar ou quem deveria julgar esse caso? Alguns defendem, deveria ser um juiz de primeiro grau, alguns defendem, deve ser o STF. Na visão do senhor, essa instância que está julgando hoje, que é a Corte Máxima, a Suprema Corte, é a instância correta? Vamos lá, deixa eu tentar contextualizar o que foi alegado antes pelas defesas técnicas dos denunciados, para que a gente possa compreender esse debate um pouco melhor. Foi oferecida a denúncia, como eu dizia, e cada defesa ofereceu a sua resposta escrita, a sua defesa prévia. Dentre algumas defesas, alegaram-se preliminarmente a suspeição dos ministros. Por exemplo, o que se discute entre uma das defesas é que o ministro Alexandre de Moraes, por ter sido um dos alvos daquela tentativa do plano punhal verde e amarelo, ou seja, seria um dos alvos, não poderia julgar o processo. Isso é o que a gente chama de suspeição. E aí algumas das defesas discute se haveria suspeição dos ministros. Isso é uma análise individual. A gente pode aprofundar esse debate. Há uma segunda preliminar oferecida pelas defesas quanto à incompetência. E aí há uma discussão sobre a incompetência do Supremo Tribunal Federal como um todo. O que justifica essa ação ser originária do STF? O foro de prerrogativa de função. O que é isso para quem está nos ouvindo, Bruno, compreender bem? É o chamado foro privilegiado. Se ocupa um determinado cargo público, que qualquer acusação que se volte contra você do ponto de vista penal, ela tem uma competência originária prevista em lei. Se você ocupa um cargo público estadual, você vai ter a competência originária do Tribunal de Justiça, que inicia uma ação penal a partir dali. Se você ocupa, como era o caso, a presidência da República, a instância originária é o Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é o problema quanto a isso? O Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento, até então, que aqueles crimes cometidos durante o exercício do mandato ou em decorrência dele é que atraíam o foro de prerrogativa de função. Ou seja, se durante o exercício do mandato o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro cometeu algum ato que é considerado alguns dos crimes pelo qual é denunciado, compete ao STF julgá-lo. Se foi depois do mandato encerrado, não competiria. Mas aí tem uma discussão, mas é em decorrência dele ou não é. Curiosamente, nós falávamos há pouco na rádio, inclusive, a mudança de entendimento do STF sobre essa matéria, foro e prerrogativa de função, se deu em uma investigação do Rio de Janeiro envolvendo o parlamentar e filho do ex-presidente, o Flávio Bolsonaro, numa acusação de lavagem de dinheiro em que mudou o entendimento a partir da diplomação. O marco temporal do foro de prerrogativa seria a diplomação ou não. E aí, dali, várias ações que eram originárias do STF desceram para as instâncias ordinárias, ou seja, foram ser julgadas por juiz federal de primeiro grau. Ao meu ver, na minha opinião, enquanto advogado, criminalista, essa última posição do STF é que deveria ser aplicada a este caso. Ou seja, tanto Bolsonaro quanto os demais denunciados deveriam estar sendo julgados na instância de primeiro grau. Por quê? Embora que seja chamado como foro de prerrogativa de função ou foro privilegiado, isso diminui as tentativas de defesa. Isso, ao invés de você ter um primeiro grau, um segundo grau, STJ, STF, você já está na instância maior do Poder Judiciário. Então ali, o que muito se critica é não tem a quem recorrer. E aí há uma outra discussão decorrente dessa, que é a última preliminar das defesas. Alguns defendem é incompetente o STF, por esse entendimento a partir de um julgamento do STF, inclusive envolvendo o Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que foi aplicado para todo o país. Assim como também defendem, em sendo no STF, não deveria ser na primeira turma, e sim no plenário. Ou seja, porque você ampliaria a participação a todos os ministros. Isso também não foi algo alterado agora. Isso foi algo alterado ainda na presidência do ministro Fux, que compreendeu que as ações originárias, ou seja, essas que decorrem do foro de prerrogativa de função, elas devem tramitar inicialmente nas turmas, para que se garantisse àqueles que estão denunciados, acusados e réus, um duplo grau de jurisdição, ou seja, eles poderiam, em tese, recorrer da turma para o plenário. Jair Messias Bolsonaro e os demais denunciados, eles estão sendo julgados, ou serão julgados a partir da admissibilidade ou não da denúncia que está sendo discutida hoje, na primeira turma do STF.
Em havendo a necessidade de recurso, recorrerão ao plenário do STF. Essas são, portanto, as 3 preliminares: as suspeições, a incompetência geral do STF ou a incompetência da primeira turma. Quanto à questão desses pedidos impetrados, da questão das suspensões, eu destaco aqui 3. Flávio Dino, que foi ministro de Lula, inclusive foi político, com fortes ligações com o PT, com a turma de Lula, etc. e tal. Cristiano Zanin, durante muitos anos advogado pessoal de Lula, e o caso de Alexandre de Moraes, que em tese seria vítima. Nessas 3 participações, o senhor vê algum tipo de suspeição ou acha que os 3 devem ser mantidos? Eu acho que o debate deve existir. O debate, tanto do ponto de vista jurídico, ou seja, nos processos, cabe a cada uma das defesas trazerem os seus elementos de suspeição. Acho que isso é salutar do processo penal. Acho que até no campo político o debate se faz necessário para que isso possa, de alguma forma, provocar a reflexão dos ministros. O próprio ministro Flávio Dino, por exemplo, enquanto era membro da gestão do presidente Lula, fez críticas ferrenhas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, do ponto de vista técnico, eu vou ter uma opinião divergente, no sentido de que eu não acho que há elementos técnicos suficientes para impedir que qualquer desses ministros participe do julgamento. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre a forma como são feitas as escolhas dos ministros do STF. Por lei, ele tem que ter uma idade mínima, ele tem que ter um notável saber jurídico, uma reputação sem manchas, ou seja, ilibada, e ele passa pelo crivo dos nossos parlamentares, é a sabatina, né, que a gente costuma dizer. E aí pressupõe que aqueles que lá estão sejam competentes o suficientes ou gozem de uma credibilidade republicana para fazer essa autoavaliação, porque a suspeição ela é de foro íntimo, Bruno. O que é que previsto lá no Código de Processo Penal de 1941? Você não pode, uma vez acusado, atacar o seu julgador para provocar a suspeição. Então, sob pena de você acabar escolhendo quem lhe julgaria. Eu vou fazer um paralelo aqui na Paraíba. Se determinado processo existe contra Bruno, Bruno não pode criticar o julgador para provocar que ele seja suspeito. E é um pouco disso também que se desenha nesse cenário envolvendo o presidente Bolsonaro e os demais denunciados. Esse fato, esse elemento por si só, de ter criticado, no caso do ministro Dino, ou de ter participado da gestão, ou por ter sido advogado, como é o caso do ministro Zanin, não vejo como um impedimento legal. Mas seria o caso de suspeição? Eu acho até que seria de bom tom se os ministros se averbassem suspeitos. Mas é um caso sem precedentes, Bruno. É um caso que também provoca a necessidade dos ministros em compor ali o tribunal, em defender o tribunal. Então, acho que o debate é salutar, mas eu não retiraria nenhum dos 5 ministros da primeira turma do julgamento do ponto de vista técnico. Entre os crimes que pesam contra Bolsonaro, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes. É um processo bem volumoso, tem muitos detalhes. Mas dando algumas pinceladas, o senhor já parou, já viu o que pesa contra Bolsonaro. Em linhas gerais, o que é que o senhor acredita, de que forma deve pender esse julgamento? Tem argumentos suficientes para se analisar essa possível participação de Bolsonaro? Vamos lá, Bruno, pertinente a sua provocação. É importante que a gente diga que hoje não está sendo, que a gente ratifique, hoje não está sendo julgada a culpabilidade dos denunciados. O que o STF deve se debruçar entre hoje e amanhã é se existe prova da materialidade delitiva, segundo a denúncia da PGR e a investigação da Polícia Federal que a subsidiou, e se existem indícios mínimos de autoria. Isso é o que se exige na lei brasileira para instaurar a ação penal. E nesse aspecto, eu entendo que há elementos, sim, suficientes para que seja recebida a denúncia, tanto contra Bolsonaro quanto os demais que compõem esse núcleo duro, como foi colocado pela Polícia Federal, essa primeira subdivisão de vários outros que são investigados. É importante que se diga que a Polícia Federal ela dividiu em 4 grupos. Né? Esse é o primeiro grupo, o grupo que faria uma espécie de mentoria, articulação, que pensou ali o que se desenha como uma tentativa de golpe de Estado. Contra esse grupo existe, além de outros elementos trazidos na investigação pela Polícia Federal, que são citados na denúncia, a denúncia que foi publicizada, eu tive acesso à leitura da denúncia da PGR, e que é referida também à delação premiada. É importante que a gente faça a ressalva. Delação premiada, colaboração premiada, por si só, ela não justifica o recebimento de nenhuma denúncia. Seja contra Bolsonaro, contra Lula, contra quem for. Ela muito menos pode ser prova suficiente para uma condenação de alguém. Mas ela é um elemento de convicção. Ela é um elemento que corrobora a outras provas. E houve, nesse caso concreto, a colaboração do ex-ajudante de ordem, né, o Mauro Cid,
que foi homologada, foi disponibilizada previamente para as defesas, antes dessa sessão de hoje. As defesas tiveram a oportunidade de impugnar, acompanhava a sessão de hoje pela manhã, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Quase todas as sustentações orais de defesa trouxeram críticas à colaboração premiada, e que vai ser sobrepesada na instrução do processo. Então, assim, Bruno, de uma forma geral, eu acho que existem elementos, além da colaboração, e a denúncia traz isso, para ser recebida a denúncia, para que eles possam virar réus da ação penal, mas presume-se a inocência de todo e qualquer denunciado. Eles presumem-se inocentes, vão oferecer as suas defesas de mérito, vai ter a audiência, vão ser ouvidos, ouvirão-se as testemunhas, para só ao final chegar a uma conclusão se devem ou não ser condenados. Muita gente que está em casa, muitas vezes não compreende os bastidores, não sabe da questão dos ritos e da maneira parcial como algumas pessoas agem, pessoas de instituições, usando as instituições, maneira ali que acaba ali prejudicando alguém que está sendo investigado ou denunciado, que já é uma sentença, principalmente de forma pública. Mas o senhor vê alguma possibilidade de reverter essa denúncia e Bolsonaro conseguir comprovar alguma inocência no decorrer dessa investigação, lá nas alegações finais, na instrução e por aí vai? Há uma vasta possibilidade para todos os cenários, tanto da condenação quanto de uma absolvição. É óbvio que se trata de um dos maiores, se não o maior julgamento da história do judiciário brasileiro. É um caso sem precedentes, é um caso que as acusações são gravíssimas. É importante até que a gente ressalte que só existe o julgamento porque não se concretizou aquilo que, segundo a PGR, se pretendia, que era a abolição do Estado Democrático de Direito. Mas é possível, sim, que qualquer denunciado, mesmo que a denúncia seja recebida, que vire réu de uma ação penal, ele seja, ao final, absolvido. Eu dividi algumas experiências do ponto de vista profissional, no debate há pouco na rádio, do ponto de vista de que já participei enquanto advogado de processo em que o próprio Ministério Público, que ofereceu a denúncia, depois de ouvir as testemunhas, depois de ouvir a defesa técnica, depois do que a gente chama de rito de instrução processual, pediu a absolvição do denunciado. Então, possibilidade do ponto de vista técnico-jurídico existe. Do ponto de vista político e social, a gente precisa aprofundar esse debate para que a gente entenda o que é a presunção de inocência. Você falava há pouco, para algumas pessoas Bolsonaro já está condenado. Para o judiciário isso não pode ser uma realidade. Olha, é rápido intervalo comercial de 1 minuto, a gente já volta conversando com o advogado criminalista Dr. Diego Cazé, ao vivo conosco em estúdio aqui no programa Rede Verdade da sua TV Arapuã.